Você já teve um sonho tão profundo, tão enraizado em seu coração, que parecia quase impossível deixá-lo ir? Sara tinha um. Desde jovem, seu maior desejo era construir uma família. Ela sonhava com filhos correndo pela casa, risadas ecoando nas paredes e orações respondidas. Talvez você também tenha um sonho assim. Um sonho que você carrega como um tesouro, esperando o momento certo para vê-lo se realizar. Sara cresceu em um lar simples, mas cheio de fé. Desde pequena, ela ouvia histórias de milagres, de promessas divinas sendo cumpridas, e aquilo alimentava sua esperança. Ela acreditava com toda a força que Deus também tinha algo grandioso reservado para ela. Você pode imaginar? A cada aniversário ela pedia em silêncio a mesma coisa, uma família para chamar de sua. Aos 25, aos 30, aos 35, o desejo nunca mudava. Mas o tempo pode ser um inimigo impiedoso, né? Às vezes, ele nos faz questionar se aquilo que tanto esperamos vai mesmo acontecer. As amigas de Sara se casavam, formavam famílias, e a cada casamento, a cada nascimento, Sara sorria. Mas por dentro, seu coração se apertava. Já passou por isso? Ver os sonhos dos outros se realizarem enquanto o seu parece cada vez mais distante? É uma dor silenciosa, mas que pode gritar dentro da gente. E mesmo assim, Sara não desistia. Ela era forte, ou pelo menos se esforçava para ser. A cada noite, suas orações continuavam. Ela sabia que Deus estava ouvindo. Ela tinha certeza disso. Mesmo que os dias fossem longos e as respostas não viessem, Sara mantinha acesa a chama da fé. E você, já esteve nessa situação? Acreditando mesmo quando tudo à sua volta parece dizer o contrário? Sara acreditava. Ela sabia que, de alguma forma, em algum momento seu sonho seria atendido. O que ela não sabia era como e quando. E é claro, o como e o quando são os maiores mistérios quando falamos de sonhos e de fé, não é? Essa é a história de Sara. E pode ser, de alguma forma, a sua também. Os anos passaram, e o que antes era uma esperança vibrante começou a se transformar em silêncio. Sara agora estava com 40 anos. O tempo que parecia correr para todos ao seu redor, para ela se arrastava. Cada manhã era uma lembrança de que o sonho de ser mãe ainda não havia se concretizado. Aquela espera estava se tornando um peso quase insuportável. Ela observava as famílias crescendo, os filhos de suas amigas já adultos, e ela, ainda sozinha. A solidão começou a se transformar em perguntas. Por que comigo? Será que Deus esqueceu minhas orações? O silêncio divino pode ser um dos testes mais difíceis para a fé de alguém. Mas Sara, apesar de tudo, se recusava a abandonar sua fé. Não que fosse fácil. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé que enfrenta a realidade de frente, que encara as dúvidas e ainda assim decide continuar. E nesse ponto, Sara era um exemplo de perseverança. Mesmo quando as lágrimas caíam, mesmo quando seu coração se apertava, ela acreditava que havia um propósito maior, algo que ia além de sua compreensão. E o tempo continuava a avançar. Aos 40, já sem esperanças de se casar ou ter filhos, Sara se perguntava se havia perdido algo, se talvez tivesse feito algo de errado. Mas por mais que ela sentisse o peso da espera, Sara não deixou sua fé vacilar, e o silêncio que ela enfrentava só a tornava mais forte, mesmo que às vezes ela mesma não percebesse isso. E então, quando Sara menos esperava, algo começou a mudar. Era uma tarde comum, como tantas outras, quando ela foi convidada para um evento na igreja local. Mas, por mais cansada que estivesse, Sara foi. Porque lá no fundo, ela ainda acreditava que Deus a chamava para algo maior. Durante o evento, Sara foi apresentada a um homem chamado Marcos, um viúvo com 70 anos, também sem filhos. Ele era tranquilo, com um olhar que transmitia paz. As conversas entre eles fluíram naturalmente, como se fossem velhos amigos. Ambos sabiam o que era esperar. Ambos conheciam a dor de um sonho adiado. As conversas entre Sara e Marcos começaram a ser mais frequentes. O vazio que ela carregava por tantos anos parecia aos poucos dar lugar a uma nova companhia. Era como se uma chama que já estava quase apagada começasse a brilhar novamente, tímida, mas presente. Eles começaram a caminhar juntos, conversavam sobre a vida, sobre as dores, mas também sobre a fé que nunca os abandonou. Sara, que passou tantos anos esperando, agora encontrava em Marcos algo que ela nunca imaginou. Uma nova chance de compartilhar a vida, onde o que parecia impossível de repente começa a se desenhar diante de seus olhos. Mas é claro, a mente humana é teimosa. Sara começou a se questionar. Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Depois de tantos anos sonhando com filhos, com uma família, agora ela se via diante de um caminho diferente.
a dúvida que tantas vezes a acompanhou voltou a rondar seus pensamentos. O medo de se decepcionar mais uma vez. O receio de que talvez a felicidade que sentia ao lado de Marcos pudesse desaparecer, assim como tantas outras esperanças no passado. Sara sabia que estava diante de uma escolha: abraçar o novo ou se fechar novamente em sua solidão. O peso das dúvidas que Sara carregava finalmente a encontrou numa noite silenciosa. Marcos, agora um companheiro constante em sua vida, trouxe à tona uma conversa que Sara evitava. Ele, com seu jeito calmo e sereno, falou sobre a possibilidade de um relacionamento mais sério, algo que Sara temia profundamente. Ela já tinha perdido tanto, esperado tanto, e se mais uma vez as coisas não dessem certo? Sara ficou em silêncio naquela noite, o coração acelerado, a mente inundada por pensamentos. Será que ela estava pronta para seguir em frente? Será que esse era o plano de Deus para ela? E se tudo fosse mais uma ilusão, um novo caminho que a levasse à frustração? Nos dias que se seguiram, Sara se distanciou um pouco de Marcos. Não por falta de afeto, mas porque o medo havia tomado conta. O medo de perder, o medo de amar, o medo de se entregar a algo que, na sua visão, poderia ser temporário. O passado deixava marcas profundas, e agora Sara enfrentava a difícil decisão de escolher entre o que seu coração desejava e o que sua mente temia. Sara estava ali, dividida. Por um lado havia o conforto, a alegria de estar ao lado de Marcos, um homem que parecia ser a resposta de tantas orações. Por outro, havia o fantasma da solidão, que tanto a havia acompanhado e que ela temia voltar a encontrar. Foi em um desses dias, depois de se afastar um pouco, que Sara finalmente decidiu fazer o que sempre fez em momentos difíceis: orar. Ela se ajoelhou, mas as palavras não vieram facilmente. Sua oração, que antes fluía com naturalidade, agora estava cheia de dúvidas. Deus, me mostre o caminho. Eu tenho medo de continuar esperando e não ver o que o Senhor tem reservado para mim. Ela derramou suas lágrimas, seus medos, suas frustrações. E ali, naquele momento de sinceridade, começou a perceber que talvez o maior desafio não fosse esperar mais, mas aceitar o que Deus estava colocando diante dela. E então, depois de tantos anos, veio o que ninguém esperava. Sara, com seus 65 anos, começou a perceber mudanças em seu corpo, algo que parecia impossível. Marcos a levou ao médico, ambos curiosos, mas sem grandes expectativas. E foi lá que eles receberam a notícia mais inacreditável de suas vidas. Sara estava grávida. Sim, você ouviu bem. Grávida. E não era apenas um bebê. Eram gêmeos. Agora me diz, quantas vezes você já duvidou que algo bom pudesse acontecer na sua vida? Que seus sonhos, aqueles que parecem distantes e até impossíveis, nunca se realizariam? Eu sei, parece uma eternidade quando estamos esperando. Parece que Deus às vezes esquece de nós, não é? Mas olha o que aconteceu com Sara. No momento em que ela menos esperava, quando já havia praticamente desistido de ser mãe, Deus a surpreendeu com um milagre que ia além do que ela poderia imaginar. Acho que aqui entra a grande lição. A gente passa tanto tempo pensando no quando, no porquê ainda não, que esquece de algo muito maior: o como. Como Deus vai fazer, quando Ele vai fazer e de que forma Ele vai transformar nossas vidas. A verdade é que o tempo dele nunca é igual ao nosso. E enquanto esperamos, Ele está lá, preparando algo. Pode ser que demore, pode ser que pareça impossível. Mas você vê o que aconteceu com Sara. Você também já parou para pensar que talvez a sua história ainda não tenha chegado no ponto em que o milagre acontece? Que o seu momento está sendo moldado no tempo certo, do jeito certo? Às vezes o que estamos esperando não vem na hora que planejamos, mas no momento perfeito. E o mais incrível é que, quando acontece, não é só sobre a nossa vida que muda. As pessoas ao nosso redor também são tocadas, impactadas. Porque o milagre que Deus realiza na vida de alguém pode ser a fé renovada de outro. Sara, ao receber esse presente tão inesperado, não só realizou o desejo mais profundo do seu coração, mas mostrou para todos ao seu redor que, para Deus, absolutamente nada é impossível. Então agora, eu te pergunto, o que você está esperando? O que te faz duvidar que ainda exista um plano grandioso para a sua vida? Se você gostou desta história de fé e perseverança, compartilhe com quem você ama e ajude a espalhar essa mensagem inspiradora. Não se esqueça de se inscrever no canal, assista esse próximo vídeo, ele vai te surpreender. Até a próxima história, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sempre com você.